A história do Homem da Máscara de Ferro é um enigma que intriga muitos historiadores há séculos. Registros históricos realmente comprovam a existência de um prisioneiro misterioso mantido em cativeiro com uma máscara de ferro durante o reinado de Luís XIV na França. Sua identidade real até hoje é questionada. Mas o que havia no rosto dele que precisava ser escondido? Eu sou Bruno Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Devido ao filme estrelado pelo astro Leonardo DiCaprio no ano de 1998, também intitulado O Homem da Máscara de Ferro, muita gente acredita que essa história seja apenas ficção, mas ela não é. No filme é retratado que o prisioneiro mascarado é um jovem chamado Philip, também interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e que ele é irmão gêmeo idêntico do rei Luís XIV. Essa questão é considerada por alguns historiadores apenas ficção, uma obra do livro de Alexandre Dumas, escrito no século XIX, mas alguns pesquisadores também acreditam que essa história do rei Luís XIV ter tido um irmão idêntico a ele pode sim ser realmente verdadeira. Uma coisa é fato, esse prisioneiro mascarado, ele tinha algo de muito especial, porque ele sempre era trocado de lugar, ele nunca ficava muito tempo na mesma prisão, era sempre cercado por vários carcereiros, um deles, em especial, ficou com ele durante os 34 anos que esse homem ficou preso, e durante 34 anos também ele utilizou essa máscara de ferro. Mas por que o rosto dele precisava ser escondido? Será que o rosto dele lembrava outro rosto? Talvez sim. Existem alguns suspeitos de terem sido o real homem misterioso e mascarado, e um deles foi um homem chamado Eustache Duguay Cavois. Eustache Duguay Cavois viveu na França do século XVII e se tornou um dos principais candidatos à identidade do Homem da Máscara de Ferro. A sua vida e suposta ligação com o prisioneiro mascarado estão repletas de enigmas e controvérsias até os dias de hoje. Muitos pesquisadores até hoje estudam realmente essa história porque eles querem provar quem foi verdadeiramente o Homem da Máscara de Ferro. Muita gente fala que Eustache, na verdade, foi esse prisioneiro, mas outras pessoas também falam que ele foi uma espécie de coringa, um laranja, para que a identidade real realmente fosse desviada do foco das pessoas que sempre investigaram essa situação. Eustache Duguay nasceu no dia 30 de agosto de 1637. Ele era filho de um rico mercador chamado François Duguay e também da senhora Marie de Sérignon. Eustache, ele também tinha uma conexão muito grande com a corte real francesa e ele possuía 10 irmãos. Um deles não sobreviveu à infância, falecendo ainda muito criança, e 2 dos irmãos mais velhos, infelizmente, faleceram ao lado do pai durante uma batalha. Eustache, ele era uma pessoa bastante polêmica, ele se envolveu em vários escândalos, principalmente políticos e também religiosos. Ele também se envolveu em um caso de envenenamento, um caso criminal, e por causa disso ele foi preso no ano de 1669. Quando a mãe do Eustache faleceu, ela estava muito desgostosa com o filho por causa dessa acusação. Ela realmente acreditava que ele era culpado e por causa disso ele foi retirado do testamento dela, ele ficou sem nada referente à herança da mãe, mas ele tinha também algumas próprias economias. Eustache Duguay permaneceu preso até o seu falecimento no dia 19 de novembro de 1703, no mesmo dia em que, segundo alguns dos duplos registros históricos, o Homem da Máscara de Ferro também faleceu.
duplo registro, gente, porque há mais de um registro a respeito desse homem, e aí que entra aquela questão de que realmente o rei Luís XIV tinha um grande interesse para que a identidade desse homem permanecesse um grande mistério. Ou seja, duplo registro, dupla informação. Uma questão também para que esse homem ficasse sempre usando essa máscara de ferro durante 34 anos, dizem que ele não tirava ela para nada e que se ele tentasse retirar, ele perderia a vida dele. Muita gente acredita também que esse fato da máscara de ferro era também para dificultar uma possível fuga, por isso que ele sempre era trocado de prisão. Geralmente eram 2 prisões nas quais ele ia, só que ele sempre era transferido no período da noite, e isso aumentava ainda mais o mistério a respeito desse homem. E o rei Luís XIV, sempre que ele era questionado a respeito desse prisioneiro, ele simplesmente desconversava e não dava maiores informações. Tudo isso aumentou ainda mais, né, o sentimento de que realmente alguma coisa no rosto daquele homem precisava ser escondido e que esse motivo era bastante também querido e exigido pelo próprio rei. Um detalhe também bastante interessante é que o nome desse prisioneiro nunca foi mencionado. Ele ganhou um apelido durante o período em que ele ficou preso e ele era chamado de Marcholi. A primeira menção do misterioso Homem da Máscara de Ferro remonta a julho de 1669, e coincidência ou não, era o mesmo ano em que Eustache foi preso. Naquele mesmo período, o Marquês de Louvois, então ministro do rei Luís XIV, ele enviou uma carta ao governador da prisão de Pinerol, chamado Benigni Duverne de Saint-Mars, avisando a chegada desse prisioneiro e que ele seria, no caso, esse governador da prisão, que era um militar francês. Ele foi designado a ser o principal carcereiro desse homem. Ele foi justamente escolhido por ser considerado uma pessoa muito discreta, bastante leal ao rei também, e eles sabiam que da boca dele não sairia absolutamente nada. Essa carta do Marquês mencionava que o nome desse prisioneiro realmente era Eustache. Entretanto, ao longo das décadas, essa carta do Marquês falando sobre esse prisioneiro, ela foi misteriosamente arquivada pelas autoridades francesas sem a presença do nome como evidência. Então, por causa disso, o mistério em torno do Homem da Máscara de Ferro persistiu ao longo dos séculos. Ou seja, esse documento, misteriosamente ou não, ele simplesmente foi misturado com outros documentos e com isso ele desapareceu por muito tempo, mas um tempo depois ele também foi encontrado. Décadas depois, quando os historiadores retornaram ao intrigante caso do prisioneiro misterioso, eles se depararam com a correspondência do Marquês e optaram por investigar essa situação. Foi então que eles localizaram um jovem que correspondia à descrição mencionada, e esse jovem era exatamente o Eustache. Na década de 1930, o historiador Maurice de Vivier estava determinado a resolver o mistério do Homem da Máscara de Ferro. Ele analisou de forma criteriosa todos os detalhes da história de Eustache e, finalmente, segundo ele chegou a uma conclusão. Para Maurice, o Eustache era realmente um criminoso e ele teria se envolvido no polêmico caso dos venenos que abalou a França da época, gente. Esse crime teria ocorrido entre 1677 e 1682. Foi um grande escândalo na corte do rei Luís XIV e ele ficou conhecido também por envolver ocultismo, envenenamentos e diversas personalidades do século XVII, ou seja, muita gente da nobreza também teria participado desse caso. Não vou entrar muito a fundo nessa situação, porque isso é um papo para, quem sabe, um outro vídeo. E um detalhe nesse caso, né, dos envenenamentos que chamou muita atenção na época foi porque o próprio rei Luís XIV, ele simplesmente abafou o caso e ele pediu para que as investigações fossem simplesmente encerradas. E tudo isso, né, muita gente acredita, pessoas da época falaram que ele tomou esse tipo de atitude porque a amante dele, conhecida como Madame Montezin, também era uma das pessoas que possivelmente teria participado de tudo isso.
Após extensivas investigações, Maurice de Vivier desenvolveu uma teoria. Ele sugeriu que Eustache, durante o caso dos venenos, ele teria adotado um outro nome, chamado Auger, e que ele fornecia substâncias a esses criminosos, inclusive a Madame Montezan. Segundo Maurice, por causa disso, ele teria levado a culpa sozinho, teria sido levado à prisão de Pinerol e, como castigo para que ele também nunca falasse o nome da amante do rei, ele teria sido então trancado dentro de uma máscara de ferro. Só que outras situações teriam levado a essa conclusão do Maurice simplesmente por água abaixo, mas isso segundo alguns pesquisadores. Essa história se complica bastante, pois dá para ver nitidamente que alguém queria manter esse prisioneiro em total segredo e silêncio também, e possíveis registros duplos dificultaram ainda mais a descoberta da real identidade desse homem mascarado. Mais tarde, descobriram-se que cartas e documentos da época revelaram que Eustache de Cavois foi aprisionado na prisão de Saint-Lazare, em Paris, ao mesmo tempo em que o homem da máscara de ferro estava detido na prisão de Pinerol, ou seja, eram locais totalmente diferentes e distantes, então, por causa disso, alguns pesquisadores acreditam que Eustache não tenha sido o real homem da máscara de ferro. Porém, como há registros duplos, não se sabe exatamente qual deles é verdadeiro. Isso provavelmente já foi uma coisa proposital para dificultar ainda mais a identidade desse homem. E aí que muita gente acredita que o rei Luís XIV realmente tenha tido um grande interesse em esconder o rosto desse prisioneiro. O filósofo francês Voltaire foi preso em 2 ocasiões. Numa delas, ele e outros prisioneiros também contaram algumas histórias sobre um misterioso prisioneiro que vestia uma máscara durante sua permanência na prisão. Em sua obra, O Século de Luís XIV, apareceram várias referências a este estranho personagem. Dizem que ele possuía uma aparência majestosa, era muito bem tratado pelo carcereiro, gostava de tocar violão e em nenhum momento ele se separava da sua máscara de ferro. Essa máscara, ela supostamente ficava sem nenhum tipo de cadeado, mas ele era estritamente proibido de tirá-la e dizem que se ele tentasse tirar, ele pagaria com a própria vida. Esse homem se vestia muito bem, ele não usava roupas comuns, dava para ver que ele era alguém que tinha posses, então isso aumentava ainda mais aquela expectativa de que ele pudesse ser realmente alguém da realeza. O carcereiro dele nunca disse, ele nunca comentou nada a respeito desse homem que ele protegeu durante 34 anos. Ele foi encontrado sem vida misteriosamente na cela e aparentemente ele foi enterrado com a máscara de ferro em um local totalmente desconhecido, porque nunca foi encontrado nenhum vestígio dessa máscara. Outras máscaras de ferro que também eram utilizadas em pouquíssimos prisioneiros, principalmente aqueles que tinham alguma deformidade no rosto ou algum daqueles que tinham cometido crimes muito graves ou até mesmo por pura perversidade, que a gente sabe que nesse período aquelas masmorras realmente viram cenas que não dá para descrever aqui no vídeo. Mas acredita-se que esse prisioneiro em especial tenha sido enterrado sim com a máscara. Diversas teorias sugerem outros nomes para o verdadeiro homem da máscara de ferro. Na lista estão o conde Ercole Antoni Mattioli, que era um homem italiano de bastante posses também. Um outro homem chamado James de la Cloche, que era um suposto filho ilegítimo do rei Carlos II, ou seja, ele seria irmão do rei Luís XIV, então ele também era um candidato a ser o homem da máscara de ferro, já que o rei tinha muito medo de perder o seu lugar ao trono. Outros nomes também menos conhecidos também foram cogitados, como alguns militares que sabiam demais e provavelmente teriam recebido esse castigo, mas até hoje realmente nada foi provado. A única coisa que se sabe sobre o homem da máscara de ferro é que ele realmente existiu.
Outras histórias também contam que, na verdade, essa máscara de ferro não seria propriamente de ferro, mas sim de veludo negro e que ele só utilizava no momento em que ele era transferido da prisão de Pinheiros para a Bastilha. Então, eram as duas únicas prisões que ele morou, digamos assim, e não teve um outro local aonde se sabe que ele tenha sido colocado. As poucas palavras sobre esse prisioneiro que o carcereiro deixou escapar, digamos assim, nos seus últimos anos de vida, é que esse homem realmente era um prisioneiro extremamente especial e um homem muito culto. Muitos pesquisadores acreditam que o filme, estrelado por Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, não foi totalmente errado, que muita coisa ali pode sim ter sido verdade e que provavelmente o rei Luís XIV tenha tido sim um irmão gêmeo ou um irmão muito parecido com ele que, por medo de perder o trono, ele teria então aprisionado o próprio irmão, que já teria sido criado longe dele, na intenção de evitar possíveis brigas quando eles se tornassem adultos, e isso também é mostrado no filme, mas talvez é verdade, gente. Nós nunca iremos saber. Agora que o Homem da Máscara de Ferro existiu, isso com certeza ele existiu, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim o like, a sua inscrição, se vocês puderem, porque isso nos ajuda muito. Já estamos aí rumo a 50 mil inscritos e quanto mais likes, mais o YouTube vai recomendar o nosso trabalho. Participem também do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá a gente sempre vai notificar vocês quando sai vídeo novo. E se puderem também, conheçam o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá nós colocamos alguns vídeos aqui do Mistérios, mas tem muito material legal por lá que nós não colocamos aqui, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.